Olá, a tuberculose mata 800 pessoas por ano no Rio de Janeiro. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam o Rio como o estado com a maior incidência da doença no país. Um teste rápido implantado este ano vai facilitar o diagnóstico. É sobre isso que vamos conversar no Alerj Debate, que recebe o deputado Gilberto Palmares, responsável pela Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose na Alerj, Miguel Ayub, diretor do Centro de Referência de Tuberculose, professor Hélio Fraga, e Carlos Basília, do Observatório Tuberculose Brasil UENSP. Deputado, esses testes vão melhorar, vão facilitar esse diagnóstico mesmo? São coisas, pelo que a gente tem conversado, muito ainda em estudo, muito embrionário. Mas eu acho que está inserido num esforço muito mais amplo de você agilizar, né, a forma de detectar com mais agilidade as pessoas que estão com tuberculose, que é um dos problemas sérios, e a grande luta também para reduzir o tempo de tratamento de 6 para 2 meses. Mas eu acho que tão ou mais importante quanto isso, o Basília ainda há pouco estava cobrando, quando a gente estava conversando ali informalmente, o doutor Miguel a mesma coisa, a luta, você mesmo disse que o ano passado, em 2012, morreram quase 800 pessoas só no estado do Rio de Janeiro, sendo a metade na capital. A tuberculose, as pessoas que morrem, obviamente, são pessoas pobres, e a grande luta, um dos grandes debates hoje, é que a gente acha que o enfrentamento da questão da tuberculose não se dá apenas, como pensam alguns, mobilizando as pessoas, os profissionais, as pessoas que têm responsabilidade na saúde, né? As pessoas argumentam que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é a enorme densidade demográfica. Então, a questão da habitação, a questão da assistência social, a questão do transporte, uma série de áreas de políticas públicas tem também que ser sensibilizadas e mobilizadas para, de forma articulada, enfrentar a questão da tuberculose. Carlos, que formas de enfrentamento são importantes para combater essa doença? Então, a tuberculose é uma doença física, mas social, de forte determinante social. E as populações que são mais atingidas são aquelas populações mais vulneráveis, com perfil de pobreza, como o deputado acabou de colocar. Então, a população prisional, a população de rua, situação de rua, né, as comunidades mais pobres, a incidência, o fato do adoecimento, e principalmente de óbitos, é extremamente alto, muito maior do que a média da população no geral. E é necessário, para além, é importante que hoje estejam se investigando novos métodos de diagnosticar, de tratar, para redução de tratamento, né, para uma maior qualidade de vida ao longo de um tratamento que muitas das vezes envolve sintomas e efeitos desagradáveis do paciente. Às vezes é um dos motivos do abandono. O abandono é um dos grandes problemas, né, para o tratamento, até porque pode causar a forma resistente à medicação. Hoje a Organização Mundial de Saúde coloca que, para além da tuberculose já conhecida, né, milenarmente, enfim, secularmente conhecida, existe uma ameaça global que é a disseminação de uma tuberculose resistente às drogas conhecidas, o que equivaleria, né, a retornar ao início do século passado, quando o diagnóstico de tuberculose equivaleria a uma sentença de morte. Então a gente tem aí um desafio muito grande em relação a isso. Então, assim, para além de oferecer novos métodos diagnósticos que são necessários, né, de tratamentos mais curtos, é fundamental também promover políticas e programas de proteção a esse paciente, no sentido de diminuir essa vulnerabilidade, né, relacionada à pobreza, às condições precárias de vida, de condições sanitárias, de informação, de educação para a população. A gente vem dizendo que, se a gente fosse escolher a principal barreira hoje para o enfrentamento da doença, ainda é a questão da falta de informação, os mitos e o preconceito, né, gerado pela doença. A doença provoca um medo muito grande ainda nos dias de hoje, né? Isso gera uma discriminação, um preconceito, né, e o isolamento de parte da sociedade, da família, dos colegas de trabalho em relação ao paciente. Isso é um dos fatores fundamentais também, que pode ser uma barreira para que o indivíduo busque, assumindo, né, que tem uma doença que pode ser diagnosticada e tratada, né, no Sistema Único de Saúde, gratuitamente, mas é uma barreira que ele busque o tratamento, para que ele busque ajuda. A outra questão é que a gente precisa também trazer para essa discussão, para além dessa abordagem médica e farmacológica, a questão da dimensão social dos direitos humanos relacionado a isso. Pacientes com tuberculose, seus familiares e comunidades com alta incidência dessa doença costumam ser muito estigmatizadas, né? Os profissionais de saúde, muitas das vezes, profissionais informais, que ganham muito pouco, de muito baixíssima renda, que adoecem por tuberculose, são muitas das vezes discriminados e perdem o seu emprego, né, por conta do medo que os seus colegas e pares têm em relação a isso. Nós já tivemos denúncias muito graves no estado do Rio de Janeiro, que famílias inteiras foram expulsas de determinadas comunidades
pelo tráfico, né, ou por milícia, poder paralelo, por conta daquela família ser estigmatizada por ter tuberculose ou HIV/AIDS e ser considerada como uma ameaça àquela comunidade. Que é como se então, em vez de gerar solidariedade, né, e uma proteção, muitas das vezes, o fato de estar doente gera muito mais um preconceito e uma discriminação. Miguel, e como é transmitido esse bacilo, então? Olha, esse bacilo, só para você ter uma ideia da dimensão, da importância dele no quadro sanitário mundial, 1/3 da população mundial carrega o bacilo no corpo. Imagina, de cada 3 pessoas, uma ela é portadora. De nós 4 aqui, a probabilidade de 1 ou 2 ter é grande. Ou mais, porque nós já somos mais adultos, né? Nós temos muita exposição. Muita exposição. Quer dizer, o fato de 1/3 da população mundial estar com bacilo não quer dizer que todo mundo está doente, obviamente. Mas aí entram os fatores determinantes sociais que levam ao adoecimento. Então, para a pessoa adoecer, ela não tem que querer, ela tem que poder. Como é que ela pode adoecer? Ela pode por essas condições que o Basílio acabou de citar, né? Se você vive em ambientes inadequados, se você tem má alimentação, se você sofre socialmente, né, com as desigualdades, ou doenças associadas, como o HIV, né? Diabetes, que baixam a imunidade da pessoa. Então o bacilo só está esperando ali, chama um bacilo de Koch, né, que causa a doença. E essa doença é transmitida de pessoa a pessoa, pelo espirro, pela tosse principalmente, né? Então é muito fácil se contaminar. Agora, não é muito fácil adoecer. Para adoecer tem que ter umas certas condições. Então, por isso que ela é uma doença que quase se confunde com a história do homem. Se você for ver as múmias egípcias ou múmias até da era pré-colombiana aqui nas Américas, você encontra o bacilo da tuberculose presente. Então, realmente, eu milito na luta contra a tuberculose desde 1977, né, através do Ministério da Saúde, agora pela Fiocruz, e realmente é bastante frustrante você ver. A minha tese de mestrado foi numa população, uma comunidade favelada no Rio de Janeiro. E eu vejo aqueles índices que eu vi em 1977, os mesmos índices na favela da Rocinha. Então, o que está errado para uma doença que, teoricamente, tem um remédio que cura, né? Que você, teoricamente, tem acesso em todos os serviços de saúde que fornece remédio gratuitamente. Você tem uma vacina que previne as formas graves na criança. O que está errado? Não sou só eu que estou refletindo sobre isso, não. Evidentemente, a gente poderia melhorar a qualidade da assistência. Por que eu digo isso? Porque no próprio Rio de Janeiro, que a gente está tratando, isso é um fenômeno nacional, ainda existe uma má qualidade da prestação de serviços, que a gente gostaria que fosse melhor. Como é que isso se expressa? Nem todo mundo que começa o tratamento termina. E termina porque abandona o tratamento, mais de 10%, alguns lugares aqui no Rio, mais de 20%. Isso é uma má adesão do serviço ao paciente, quer dizer, o serviço não foi capaz de fazer com que a pessoa entendesse que tinha que chegar ao final, né, deputado? Agora, como o Basílio falou, eu vou até pegar um dado que ele falou, que trabalhadores informais, trabalhadores às vezes que trabalham na rua, também é um segmento muito atingido. E aí eu acho que retoma essa ideia de mobilizar outros setores. Porque imagine, eu sou um camelô, que sustento a minha família vendendo coisas. Se eu parar de vender, eu não levo dinheiro para casa. Aí estou com tuberculose, quero me tratar, mas significa eu me afastar para o ambulatório. Entra o que vocês estavam cobrando ainda há pouco. Se não tiver no Estado uma rede efetiva de amparo, não é só de fornecer acesso ao medicamento, ao ambulatório, à detecção ao médico, ao agente de saúde. Se eu não tiver como me alimentar e alimentar a minha família nesse período, se eu paro de trabalhar, não tenho dinheiro para ir ao ambulatório. Então, o combate à tuberculose demanda também uma rede, uma certa rede de proteção social e de políticas públicas. Esse dado que eles falam, muito... E eu tenho mostrado alguns dados que eu acredito hoje, porque o quadro é grave ainda no Brasil. O Brasil é o 17º país no mundo em número de casos, né? O Rio de Janeiro é o campeão dentro do Brasil. Mas existe uma redução histórica de número de casos, que ainda é muito alto. Só para você ter uma ideia, hoje o estado do Rio de Janeiro tem uma incidência em torno de 70 por 100 mil. Para se considerar controlado, teria que ser 5 por 100 mil.
Olha como nós estamos longe. Né? Para se considerar eliminado, seria um caso em 1 milhão. Então, nós estamos muito longe dessa realidade. Mas tem havido um decréscimo. Eu atribuo o decréscimo recente que tem ocorrido no Brasil muito mais às políticas sociais que estão sendo implementadas, de redução da pobreza, da fome, do que propriamente a ação dos serviços de saúde. Porque eu digo que o indicador que seria de adesão, que você deveria curar 100%, você não consegue. Então nem o serviço de saúde está com a qualidade e nem as estratégias que estão colocadas hoje, e eu fico muito confortável quando o deputado tem essa visão ampla de que a questão não é puramente da área da saúde. Saúde não é só dar remédio, saúde é um complexo, né? Então, o complexo, se a gente não unir esses esforços com a área legislativa, colocando leis que deem essa proteção a essas populações mais vulneráveis, que a gente tenha políticas sociais mais amplas e também garantia de qualidade do serviço de saúde, eu vejo nesses meus 40 anos de militância, a gente vai ter baixo impacto. Evidentemente que nós, como profissionais de saúde, gostaríamos que tivesse uma vacina que evitasse a tuberculose, né? Nós gostaríamos que tivesse uma injeção que desse e curasse a tuberculose. Está se buscando isso. Tem um esforço enorme. O meu próprio centro de referência que eu trabalho, que é da Escola Nacional de Saúde Pública da ENSP, o Centro de Referência Professor de Fraga, desenvolve pesquisas para utilização de drogas mais potentes. No mundo todo tem um esforço, mas a gente ainda está distante, principalmente por causa desses determinantes sociais. Né? Hoje um problema seríssimo é a questão da droga adição e do crack na rua. Quer dizer, você tem uma dificuldade de tratar as pessoas que estão na rua que acabam adoecendo por tuberculose também. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Não saia daí, Alerj Debate volta já. A tuberculose é uma doença que atinge 80 mil pessoas todo ano no Brasil. Isso equivale a um Maracanã lotado. Como você e sua família podem se proteger da doença? Mantendo sempre a casa arejada, permitindo a circulação do ar e a entrada de luz. A tuberculose é transmitida pelo ar por meio da tosse, da fala ou do espirro. Por isso, fique atento aos sintomas da doença, principalmente a tosse por mais de 3 semanas. Procure um serviço de saúde. Caso esteja com tuberculose, faça o tratamento até o final, que dura 6 meses. A partir de 15 dias após o início do tratamento, não existe mais risco de contágio. No entanto, todos aqueles que conviveram com a pessoa com tuberculose antes disso devem fazer o exame. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Informe-se pelo Disque Saúde, 0800 61 1997. Brasil livre da tuberculose, uma campanha do Fundo Global. Voltamos com o Alerj Debate, falando a respeito do enfrentamento à tuberculose no Rio de Janeiro. Deputado, nós falávamos no primeiro bloco que um dos motivos as pessoas desistem do tratamento e um dos motivos é a falta de transporte público. Tem um projeto do senhor tramitando na casa que garante esse transporte público para as pessoas em tratamento. Tem uma iniciativa aqui na Assembleia que já foi aprovada há algum tempo e nós estávamos conversando para dar consequência. O governo do estado implementou um programa chamado Programa Renda Melhor, que o destino é combater a pobreza extrema aqui no estado do Rio de Janeiro, em Japeri, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, que é uma extensão do Bolsa Família. Até coloca uma renda para aquelas pessoas abaixo de uma determinada linha de pobreza. E a Assembleia Legislativa, a partir de uma proposta nossa, incluiu as pessoas em tratamento de tuberculose e de hanseníase como beneficiárias desse programa. Então, essa é uma medida legislativa já aprovada, mas acho que está faltando a gente interagir mais fortemente com os responsáveis para a área de assistência social para ver de que forma isso efetivamente está acontecendo. Está sendo garantido que todas as pessoas que são identificadas com tuberculose sejam inseridas no programa ou só algumas estão entrando? Então, essa é uma coisa que a gente precisa olhar mais detidamente. A outra questão é a questão do transporte. É absolutamente perverso
que alguém esteja com tuberculose, que seja pobre, que se saiba que o tratamento dura 6 meses e que o abandono, o percentual de abandono no Rio de Janeiro é extremamente grande, que às vezes a pessoa deixa de ir. Eu vi um caso no Morro da Formiga, que a menina do posto de saúde disse, eu não me lembro agora por que razão, mas é uma pessoa com tuberculose no Morro da Formiga, que tinha que, eventualmente, segundo a orientação do médico, ir ao hospital em Curicica. E as agentes estavam doidas, porque elas não iam. Aí descobriram que era isso, o próprio pessoal estava pagando a passagem. Então nós estamos brigando aqui na Assembleia Legislativa para aprovar um projeto. Nós estamos, foi a partir de uma articulação com o Fórum, para incluir a tuberculose e a hanseníase entre aquelas doenças que têm direito à gratuidade do transporte. No transporte. A nossa briga é muito mais ampla, a questão da AIDS também é uma luta que a gente trava aqui dentro, mas o que a gente está verificando é a possibilidade, nesse momento, de aprovar para os portadores de tuberculose e hanseníase. E essa medida seguramente fortalece as estratégias. Por quê? Uma das estratégias para que se reduza o abandono é que o paciente tenha a tomada da medicação sob supervisão no centro de saúde. Como é que ele vai se deslocar, né, se ele não tem um recurso financeiro para poder se deslocar? Então é preciso dar realmente incentivos. Essa lei era uma garantia realmente de acesso. A gente espera que ela seja aprovada. E o mês de agosto também, como nós falávamos aqui, foi um projeto que virou lei de sua autoria, que institui o dia 6 de agosto como dia de combate à conscientização. E não é uma coisa à toa, é uma coisa importante. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito, aprovar uma lei de dia. Existe o 24 de março, em que o Brasil todo, o mundo todo, se mobiliza em torno de discutir a tuberculose. Que é o Dia Mundial. Que é o Dia Mundial. Aqui no estado do Rio de Janeiro, como disse o doutor Ailba ainda há pouco, nós somos os campeões nacionais da tuberculose. Então nós resolvemos, de acordo com as entidades do Fórum, criar um outro dia estadual, específico do Rio, de mobilização. E propusemos o 6 de agosto para homenagear um conjunto de instituições da sociedade civil que são unidas em torno do Fórum TB, Fórum de ONGs. TB, o dia de fundação desse fórum é o dia 6 de agosto, e é um dia que a gente organiza debates, seminários, tem uma mobilização mais concentrada em torno da questão da tuberculose no Rio. Já que o problema maior é a falta de informação da doença, o que o Estado, o que a Alerj, o que as pessoas ligadas à tuberculose fazem para divulgar isso? Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, primeiro, eu queria marcar que no último 6 de agosto foi o dia estadual, mas também foi a comemoração dos 10 anos, né, de criação e de mobilização da sociedade civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso tem trazido uns avanços bastante significativos. Acho que o primeiro, que já foi citado, mas é bom sempre estar marcando, foi a criação da Frente Parlamentar em 2007, Frente Parlamentar de AIDS e Tuberculose, entendendo que existe uma associação também, né, grave entre essas duas doenças, que é a co-infecção TB-HIV. A tuberculose é comumente a principal causa de óbito, né, como uma doença oportunista em pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro nós somos pioneiros também em entender essa abordagem, no sentido de integrar, né, a luta e o movimento, né, e a cobrança, né, de políticas públicas nessa perspectiva TB-HIV. Então, o movimento do Rio de Janeiro, que foi criado, né, em 6 de agosto de 2003, fez 10 anos. Fizemos um encontro em parceria com o Estado, da participação da Frente Parlamentar, tanto a estadual aqui do deputado, como também a Frente Parlamentar Nacional, que é a vice-presidência Benedita da Silva aqui do Estado do Rio de Janeiro, deputada federal. E onde nós fizemos uma avaliação e a gente avaliou que a gente tem avançado significativamente aqui no Estado do Rio de Janeiro em algumas políticas e algumas ações. Acho que uma primeira no dia 20 de agosto nós teremos um seminário de pactuação estadual com os secretários municipais, os gerentes dos programas de tuberculose. Né? Um seminário coordenado pelo secretário de saúde, pelo governador de estado, no sentido de uma pactuação emergencial, no sentido de buscar a redução drástica dos indicadores de adoecimento e morte tuberculose no estado. A gente vem desde o ano passado discutindo com a Secretaria de Estado, nos vários níveis dela, dentro do campo da saúde, e conseguimos então uma pactuação, consideramos um avanço no sentido de pensar que o enfrentamento desse problema passa pela saúde, obviamente, eu acho que é o foco principal, mas que exige também uma articulação, né, e uma participação de outras áreas do governo dentro do Estado, né, principalmente em relação à questão da assistência, quer dizer, não só o Sistema Único de Saúde dentro do Estado do Rio de Janeiro, a rede de saúde, né, do Estado dos municípios, mas como também envolvendo a questão da assistência. E dentro desse plano, dessa pactuação, que é um plano estratégico de enfrentamento, nós conseguimos incluir alguns eixos que são fundamentais, que estavam de fora dessas estratégias oficiais,
que é o eixo da comunicação, o eixo da proteção social ou de direitos humanos. É uma forma de qualificar, de humanizar mais essa abordagem. E dentro da questão da comunicação, acho assim, eu volto a dizer, é uma das principais barreiras. 3 últimos estudos apontam um desconhecimento, né, um preconceito, uma desinformação e mitos, né, ultrapassados em relação à tuberculose. Isso entre profissionais de saúde, né, mídia e população no geral. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Zoologia, que é uma associação médica de especialistas para o tema, fez uma entrevista entre os seus pares e percebeu que a maior parte dos profissionais de saúde, mesmo na área de saúde respiratória, eram incapazes de identificar o sintoma principal da tuberculose, que é uma tosse persistente, né, com sem secreção por mais de 3 semanas. De uma forma, não se pensa em tuberculose no país, não se pensa em tuberculose no estado, nos municípios. Na medida que os profissionais de saúde, que a população que adoece, na medida que os formadores de opinião e a imprensa não pensam sobre o problema, ele não existe. Aquilo que você não pensa não existe. Aquilo que não está na mídia e aquilo que não é socializado e divulgado acaba, de alguma forma, sendo negligenciado, acaba sendo esquecido. É por isso que a gente costuma reiteradamente utilizar o slogan sem a tuberculose antiga, mas ela não é passado, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente presente. Então, dentro dessa pactuação com o Estado, uma das questões que nós colocamos no movimento de luta contra a tuberculose, o Fórum de Oncocidadania do Rio colocou como prioritário, era a criação e estabelecimento de um plano de comunicação. Mais do que uma campanha pontual, como muitas das vezes o Ministério da Saúde vinha fazendo, porque há 2 anos que não faz, eu até lamento que o Ministério da Saúde tenha deixado de elaborar, de vincular campanhas de massa em TV aberta, né, para conscientizar a população de uma doença ainda bastante desconhecida. Aqui no Estado, nós teremos um plano de comunicação focado na questão da tuberculose e do HIV/AIDS, no sentido de mobilizar, informar, conscientizar as forças, né, políticas, sociais e da saúde, da assistência, enfim, dos diversos programas para enfrentamento dessa questão. Do ponto de vista da academia, da Escola Nacional de Saúde Pública, né, que eu faço parte da Fiocruz, só para você ter uma ideia, existem várias iniciativas no campo científico de abordar a tuberculose, mas essas iniciativas às vezes são muito dissociadas. Nós estamos criando dentro do âmbito da Fiocruz um programa que a gente está chamando de FioTB, que integre e que realmente transforme em prioridade internamente na Fiocruz a questão da tuberculose. E uma das iniciativas dentro disso que o Basília falou é a gente apoiar o Observatório da Tuberculose, né? Você perguntou da informação. Então a gente já existia, né, incipientemente o observatório e a gente acredita que essa divulgação de informação para a população e para os profissionais de saúde, de uma maneira mais sistematizada, ordenada, participativa e com debates, possa vir contribuir nisso. A gente estava comentando aqui, né, deputado, a questão dos óbitos, por exemplo, são quase 5.000 óbitos por ano de tuberculose no Brasil. Né? E esses óbitos viraram banais, quer dizer, como é que a gente valoriza, né? Um óbito que seja por tuberculose deveria ser indignante. Uma morte evitável. Né? De uma morte evitável, deveria ser indignante. No entanto, a gente, sem querer comparar a gravidade ou a importância do óbito, quando a gente vê dengue que por ano se morre 36 pessoas ou mais, acho que é um impacto, assim, a mídia, uma divulgação, não sei, a gente precisava realmente difundir muito mais essa informação e valorizar a informação dessa doença que está negligenciada ainda em alguns aspectos, né? Você podia falar um pouco do observatório, que eu acho que é uma estratégia boa de informação e comunicação, né? Então, um dos avanços que a gente considera é uma maior participação da sociedade civil, né, das organizações não governamentais, das lideranças, associações comunitárias e redes, né, nessa discussão. Só que para o acompanhamento, para quem não é médico, que não é profissional, que não é área de pesquisa, isso é um tema bastante duro, quer dizer, os dados, o entendimento, o tratamento, o diagnóstico, enfim, isso é permeado por uma série de informações que precisam ser traduzidas para a população. E, acima de tudo, a população precisa ter condições de acompanhar esses dados que nós o tempo todo nos referenciamos aqui, né, quer dizer, do número de adoecimento, do número de óbitos, do abandono, né, o que significa isso em termos, né, de saúde pública. Pela dificuldade em relação à sociedade civil de acompanhar, nós entendemos que era o momento de pensarmos um mecanismo apropriado, né, para criar uma ponte entre a academia, os serviços, né, e as comunidades e a sociedade civil, e de traduzir essa linguagem que é bastante técnica, né, uma linguagem mais social.
Então, em 2009, nós criamos o Observatório Tuberculose Brasil, dentro do movimento social de TB, que se propõe a mobilizar e a monitorar esses indicadores. Quer dizer, é um mecanismo de fortalecimento, né, do tema, né, do enfrentamento da tuberculose dentro do Sistema Único de Saúde, no nível nacional, regional e local, e se propõe, acima de tudo, a criar uma linguagem, né, junto aos movimentos sociais, para o entendimento, né, do enfrentamento da doença, e de forma também de criar uma ponte dos diversos atores para que a gente possa avançar em relação a isso. Como é que as pessoas têm acesso a esse observatório? O observatório tem um site, né, tem uma fanpage no Facebook, é só você digitar, né, Observatório Tuberculose Brasil, que ele vai abrir a página e você pode se associar, enfim, gratuitamente, é só você clicar lá na associação, você pode se associar. Além desse site, o Observatório tem promovido pequenas rodas de conversas, workshops, tem participado de diversos eventos oficiais importantes para levar a discussão também do ponto de vista da sociedade civil para essas discussões, né, para trazer esses aspectos que eu coloquei aqui, né, relacionados à dimensão humana e social, de direitos humanos, em relação a isso, o enfrentamento do preconceito, do estigma. E a ideia é que ao final do ano a gente possa, então, junto com diversos atores, com a Frente Parlamentar, com a academia, né, com a Serviço de Saúde e o Estado, com os programas, que a gente possa fazer uma análise em conjunto, né, e oferecer para a sociedade uma visão mais atualizada e mais sobre os avanços e os desafios ainda presentes para o enfrentamento da tuberculose no nosso Estado. Ok. Quero agradecer a participação de vocês. A gente tinha muito assunto ainda para falar, mas nosso tempo é curto. Se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.